Perna ou quaisquer outros problemas a elas relacionados podem ser resolvidos com a aplicação de Jorei no pescoço e ombros. Então aqui Meishu-sama está dizendo o que, né? Interessante. Ele está dizendo, repetindo, né? Olha lá, problema nas pernas e nas coxas. Então a gente quer seguir o que Meishu-sama disse. Vamos ministrar Jorei no ponto focal. Onde vamos ministrar? Ali, ó. Tá falando já, ó. Aplicação no pescoço e ombros. Tem nada a ver com a coxa, tem nada a ver com a perna. Então vamos, Meishu-sama vai repetindo e a gente vai decorando. Onde que é o ponto focal dos problemas para a gente poder ter o resultado que ele nos promete. Miopia e traucoma. As pessoas que sofrem de miopia e traucoma infalivelmente têm solidificações na região occipital. Tais toxinas são oriundas dos ombros. Se conseguirem dissolvê-las, mesmo estando cegas, voltarão a enxergar. Em qualquer pessoa com dificuldade de visão, deve ser ministrado Jorei na parte de trás da cabeça, focalizando a luz atrás dos olhos. Embora demore um pouco, vai conseguir enxergar melhor. É preciso, porém, bastante atenção para não forçar nem o braço, nem a palma da mão. A concentração profunda nesse pontinho ajuda a dissolver, pouco a pouco, as toxinas. E assim a pessoa consegue enxergar. A cura de cegos, portanto, não é um processo tão difícil. Então, este ensinamento põe à prova a nossa fé, né? Porque miopia e traucoma, Meishu-sama está falando que é fácil resolver. Fácil não, né? Tem que perseverar bastante, ele falou. Dissolve pouco a pouco as toxinas. Mas ele fala que não é nada difícil a cura. E aí a gente vê reverendos, ministros, todo mundo de óculos, né? Fala, ué, esses sacerdotes que seguem Meishu-sama, que Meishu-sama fala não está sendo válido. Então, eu preciso usar óculos, eu não enxergo bem. Só que é interessante, assim, que eu nunca consegui alguém para ministrar em mim de forma sequencial, né? Um tratamento mesmo, para mim poder ver se eu tenho resultado. E eu também nunca cuidei de ninguém com esse objetivo. Normalmente a gente cuida de outros problemas, né? A pessoa tá lá com síndrome do pânico, diabetes, algum gastrite nervosa, e a gente cuida de doenças desse tipo. E a miopia e o estigmatismo, não, e o tracoma, a gente não investe tanto. Mas, assim, seria maravilhoso, né? Um terapeuta pegar e cuidar de uma pessoa, ou pegar alguém para cuidar dela, e deixar de usar óculos. É bem interessante, é bem interessante. Assim, na verdade, teve um caso aqui, que é do meu cunhado. Ele começou a receber Jorei, que ele conheceu a minha irmã, e ele usava óculos. Ele começou a receber a terapia aqui em casa, quando eu fazia ainda. E ele falou assim que ele parou de usar óculos. Falou, de repente eu pus o óculos, ficou mais ruim sem óculos. Parou de usar óculos. E eu ministrava muito na cabeça dele, porque eu ministro bastante na cabeça. Eu me lembrei agora, no meio do áudio eu me lembrei. Tem essa experiência, ele abandonou os óculos, ele tá com a minha irmã até hoje, tá morando junto. Essa história aí vai dar 2 anos ainda. Ele abandonou os óculos. Interessante, né? Tem uma história aqui e eu nem tava me lembrando. Mas foi um acidente. Foi um acidente. Porque eu investigava a cabeça dele, eu encontrava calor e eu ministrava. E resolveu o problema ocular dele. Ele não usa mais óculos. Interessante aí. Zumbido nos ouvidos e timpanite. Solidificações na nuca e no pescoço são também a causa do zumbido nos ouvidos, mal que muitas pessoas enfrentam. Quem sofreu timpanite e tem dificuldade de audição possui solidificações nas parótidas. Então, dissolvendo-as, o problema auditivo estará resolvido. Então, aqui um ou outro, né? Um outro tipo de problema que, assim, dificilmente messiânico soluciona, né? Que é problema, a pessoa que não tá ouvindo bem, a voltar a ouvir. Zumbido no ouvido, às vezes, passa, assim. Mas quando tem algum outro problema mais sério, auditivo, normalmente a gente não vê solução, né? Então, a gente está falando que é bem simples também. E o ponto focal são as parótidas, aquele pontinho bem abaixo do ouvido. Também já é um ponto a decorar, né? Então a solidificação fica na nuca e no pescoço.
mas o ponto focal é ali nas parótidas. Febre na parte frontal da cabeça. Muitas pessoas têm febre na parte frontal da cabeça. Nos anêmicos, essa região é fria. Sempre que for levemente tocada a testa, notar-se-á uma alteração de temperatura, podendo-se inclusive distinguir uma febre superficial de uma outra que vem do fundo da cabeça. Neste último caso, sente-se pela palma da mão um calor contínuo. Em se tratando, porém, da febre superficial, a sensação é passageira. Em ambas as situações, contudo, não há como serem evitadas. Na verdade, não é algo muito bom, mesmo não trazendo consequências que comprometam seriamente a saúde. Em especial, quando se trata da febre superficial, as toxinas concentradas na fronte se originam do pescoço e são comuns em pessoas que trabalham muito com a cabeça. Entretanto, se não houver toxinas no pescoço, mesmo que a pessoa pense muito ou use demais o raciocínio, não ocorrerão solidificações na região frontal. Acho, porém, quase impossível encontrar alguém que tenha muitas preocupações ou atividades mentais e que não acumulem toxinas nesse local. Também as mulheres ciumentas têm muitas toxinas acumuladas na parte frontal da cabeça. Já os homens, nem tanto. É preciso considerar os seguintes pontos importantes. É preciso considerar os seguintes pontos importantes. Continuando então. As partes superior e inferior do corpo corresponde ao céu e à terra. A região frontal da cabeça relaciona-se aos genitais que ficam na posição inferior do corpo. Explicando com um pouco mais de detalhe, o próprio significado da função sexual está relacionada à área frontal da cabeça. Acontece especialmente com os homens de, ao ver um striptease, receber através dos olhos um estímulo interior que atinge o cérebro e imediatamente desce para a parte inferior do corpo. Portanto, pode-se dizer que o apetite sexual do homem tem início na parte frontal da cabeça. Vê-se, pois, que a medicina de Deus se preocupa também com as normas do comportamento sexual. Muitas vezes, então, a febre na região frontal da cabeça é eliminada com o jorei ministrado nas partes inferiores do corpo. Partindo da explicação anterior, a área superior do corpo corresponde ao céu, a inferior à terra. Então o céu reflete-se na terra e esta influencia o céu. Assim, para quem tem dores de cabeça, principalmente mulheres, o jorei deve ser ministrado nas partes inferiores do corpo. Dessa forma, imediatamente a dor se resolve como um reflexo da terra para o céu. Qualquer doença tem seu ponto focal. Para entender melhor esse princípio, tomemos como exemplo a ideia do palco e do camarim. Dentro desse esquema, a doença equivale ao palco, mas a causa está no camarim, onde o problema deve ser resolvido para que haja a cura radical. Como já foi visto anteriormente, problemas de visão resultam do acúmulo de toxinas na região occipital. Estas, por sua vez, vieram dos ombros, mas a origem, na maioria dessas toxinas, se encontram nos rins. Quem sente dificuldade para dar passos ao andar normalmente, se apertar de leve com o dedo na região da coxa, perceberá toxinas aí. Então, para resolver os problemas de movimentação das pernas ao caminhar, é preciso jorei nesses locais onde existem solidificações. É de suma importância eliminar toxinas da parte central dos quadris, para que as pernas fiquem leves. Ao mesmo tempo, serão resolvidos problemas de falta de ar por ocasião de caminhadas mais longas. Minha experiência pessoal me ensinou o porquê antigamente, quando subia uma colina, sentia tanta falta de ar, embora não tivesse nenhum distúrbio pulmonar. Então comecei a fazer alto-jorei no cóccix e nos quadris. Daí em diante fiquei muito leve, não sentia mais dificuldade ao andar, tanto que hoje subo rápido, sem me cansar. A ladeira íngreme da montanha de Hakone, onde moro, a minha agilidade nessas subidas é tal que não perco para os mais jovens.
os quais estão hoje muito mal. Eles vivem sempre me controlando e dizendo: Meixo-sama anda muito ligeiro, não conseguimos acompanhá-lo. Então eu lhes respondo: é por causa da idade. Portanto, mais uma vez volto a afirmar: traz excelentes resultados o jorei ministrado nos quadris, a fim de que sejam expelidas as toxinas dessa região. Com isso, as pernas ficam ágeis e falta de ar vai embora. Todas as toxinas que entram no corpo humano vão, em primeiro lugar, diretamente para os rins, a fim de serem expelidas através da urina. Entretanto, nunca ocorre um processo completo de eliminação. A grande maioria fica sobrando nos rins. Então, esses resíduos tóxicos vão subindo para os ombros, onde ficam acumulados. Os ombros endurecem com mais facilidade, porque quase não são movimentados. Já as pernas dificilmente enrijecem, pois as pessoas estão sempre andando e por isso as usam mais. O contrário se dá com as toxinas da cabeça. Estas se acumulam aí pelo excesso de trabalho mental das pessoas hoje em dia. Quando se dissolvem, se não forem expelidas, descem para a parte inferior do corpo, provocando várias doenças. As toxinas que provocam distúrbios no fígado, pâncreas e intestinos penetram nesses órgãos antes de chegar ao rim, através da ingestão de alimentos contaminados ou pelo uso de medicamentos. Os problemas da região do quadril se refletem também nas pernas. Geralmente, quem cansa muito e sente peso nas pernas tem toxinas acumuladas nos quadris. Essas impurezas provocam falta de ar quando as pessoas estão andando ou subindo uma colina. Paradas, porém, nada sente. Em tais casos, deve-se concentrar o jorei no cóccix e depois na parte inferior dos rins, principalmente. As pessoas que têm barriga estufada ou inchada precisam receber jorei nos rins. No geral, têm também dificuldade para urinar. Se for o caso, ministrando jorei abaixo do umbigo e centro inferior da barriga, nessas duas regiões normalmente se acumulam toxinas úricas. Daí seria importante ainda canalizar jorei nas regiões da bexiga, para que sejam expelidas as impurezas aí concentradas. Este ensinamento é meio longo, né? Eu dividi ele em 3 pedaços. E agora a gente vai comentando ele, né? Os pedacinhos. Bom, vamos lá. A primeira parte, então, a medicina está falando da febre na parte frontal da cabeça. Então ele está esclarecendo para a gente que tem a febre superficial, que se a gente tocar a gente vai sentir um calorzinho, aí depois que põe a mão parece que acostuma, parece que a temperatura iguala. E tem a febre mais profunda, que você põe a mão e você parece que você está sentindo o calor sendo emanado, né? Então ele explica que dá para diferenciar os dois tipos. Então a medição explica quando a pessoa usa do raciocínio, o que acontece? As toxinas do pescoço se direcionam para a parte frontal. A parte frontal é o intelecto do ser humano, é onde controla todas as suas decisões. Então essa parte ela é muito importante que seja sempre preservada limpa de máculas, né? Na parte espiritual e na parte material de toxinas. Então sempre ministrar para tentar o quê? Sempre mantê-la fria. Ela estando sempre purificada, dificilmente a gente, sem perceber, vai ser manipulados por entidades negativas. Tem ensinamentos que a medicina fala que a gente está sempre com a energia espiritual 60% e 40% está sendo dominado, está sendo influenciado por espíritos, né? Então isso as pessoas mais cérebres estão sempre nesse nível. Né? Então, às vezes a pessoa está 70% e 30% influenciada, né? Mas quando passa de 50%, se a gente ficar 45% de energia espiritual e 55% sendo influenciado por essas entidades, né? A gente é um momento de insanidade, momento de ira, de loucura, de que a gente faz coisa errada, briga no trânsito, briga, discute, agride. Então é muito importante manter a testa o quê? Fria, cabeça fria, né? Cabeça fria, de verdade. Então, na continuidade desse ensinamento, que está bem dividido, vários tópicos, meio grande assim para comentar tudo de uma vez. Então, o Meixo Sama está falando do quê? Do palco, né? E do camarim. Então, o Meixo Sama está explicando o quê?
Na maioria das vezes, ou sempre, o ponto focal não é onde está ocorrendo a purificação sentida, né, pela pessoa. Então, aqui, meditação e ensinamento, ele fala do céu e da terra. A cabeça, o céu, e a parte inferior, a área genital, é a terra, né? Então, o céu se reflete na terra, mas a terra também influencia o céu, né? Então, ele até fala que se ministrar, a pessoa tiver dor de cabeça, principalmente mulher, se ministrar na área genital, resolve, porque o ponto focal é ali, não é na cabeça. Olha que interessante. Então, assim, isso já são aprofundamentos, né? Aprofundamentos, céu e terra. Então, a gente, Meisama já falou pra gente que 90% dos problemas resolvem na parte superior, no céu. Cabeça, pescoço e ombro. Então, se não está resolvendo, o que que a gente vai fazer? A gente vai agora pôr em prática o princípio. Céu e terra, né? Então, vamos ministrar onde? Vamos ministrar na genital, né? Se está com dor na testa, ministra na genital, na parte frontal, né? Na parte da bexiga ali. Se o problema é na nuca, na parte de trás da cabeça, ministra no cóccix, né? Nos quadris, aqui na área do cóccix, na área lombar, atrás, aqui nas nádegas. Então, assim, já é mais um direcionamento para fazer o quê? Resolver o sofrimento das pessoas, resolver o próprio sofrimento dos familiares, né, com eficiência. Porque quando a gente é eficiente, a gente gera gratidão. E a gratidão gera gratidão. Então, essa gratidão, as pessoas trazem outras pessoas, isso vai gerando difusão, né? Vai gerando salvação, né? E multiplicação da luz divina, naturalmente. Ó, nesse trecho aqui, Mestão falou sobre várias coisas. Então, primeiro ele fala o quê? Ele fala da rota. Todas as toxinas que entram no corpo humano, não é todas as toxinas que o ser humano tem, as que entram, ou seja, alimentação impura, com agrotóxicos, fertilizantes, inseticidas, hormônios, etc. Remédios, vacinas. Então, todas as toxinas que entram no corpo humano, em primeiro lugar, elas passam pelos rins e depois sobem para os ombros, não é isso? Então, elas passam pelos rins. Por que todas as toxinas que entram no corpo humano? Porque tem as toxinas hereditárias, né? As hereditárias, elas fluem do plano espiritual, dos ancestrais, dos antepassados, e elas fluem e se materializam à altura de 1/3 da coluna. Praticamente na altura do coração ali, mais ou menos, na coluna. Se materializam ali, né? Ah, mas por que que as toxinas ancestrais dos antepassados se materializam em mim? Porque eu não queria, eu não quero. Não quer não, muito pelo contrário. Na hora de encarnar lá, você implorou para encarnar e aceitou a missão de ajudar no peso das toxinas, ajudar a limpar, né, essas toxinas. Você aqui encarnado tem mais facilidade do que eles lá. Lá eles não têm muita mobilidade. Todo mundo está no seu nível. Aqui não, são vários níveis misturados. Então quem está no plano infernal lá, está no infernal mesmo. Não tem muita coisa que ser feita, não. Agora a gente aqui, a gente pode estar no nível inferior, mas a gente tem contato com gente de um nível melhor, a gente pode lutar, desbravar e se elevar. Lá já é mais difícil, né? Então esse é um ponto que o Meixi-sama citou aqui, né? Agora ele fala também de outras coisas. As toxinas que ficam no pâncreas, fígados, né, intestino, elas penetram no órgão e a gente ingere esses alimentos. Então, a importância da agricultura natural, de alimentos puros, né? Então, assim, agora a gente vai falar, a meditação fala sempre problema de pernas, o ponto focal é nos ombros, né? Nos ombros, sempre. Então, assim, a meditação fala, tem o primeiro, o ponto focal primordial, o secundário e às vezes tem o terciário. Então,
Problema na perna. Qual que é o ponto focal? É ombro, né? Ombro. Mas agora aqui a medicina está falando o quê? Problema nas pernas, quadris, toxinas dos quadris. Então a gente já foi no ombro, já investigou, já ministrou. A pessoa ainda está mal? Quadril, cóccix. O cóccix é o último osso da coluna vertebral. Ele não é nem um osso, ele é parece um rabinho. Então é ali perto do ânus mesmo. E a parte inferior dos rins, que é perto da cintura, um pouquinho acima da cintura ali. A infrarrenal. Problema nas pernas? Ombro. Depois vem essa área aqui. Cóccix, quadris, infrarrenal. Pessoas com a barriga estufada. Então, as pessoas com a barriga estufada, as toxinas de trás dos rins vêm sempre para frente. Então, assim, é importante ministrar na infrarrenal. Depois, assim, pegar até a sequência. Ministra na infrarrenal, né? Depois você vem e ministra ali na área perto do umbigo, da bexiga e limpa bem ali para não ficar nenhum resíduo, senão pode dar até infecção de urina. Quando a gente ministra na parte de trás dos rins, para eliminar essas toxinas que estão fluindo para a barriga ali, que fica inchada, elas dissolvem. Então, se a gente depois não ministrar na área da bexiga, nessa área da frente da barriga, o que acontece? Pode dar infecção urinária, porque são muitas cinzas e toxinas que foram purificadas. Nessa última parte do ensinamento, o Meisama está falando sobre aquela fadiga, aquele cansaço, quando a gente faz esforço físico em caminhadas íngremes, né? Então ele fala que o ponto focal é nas coxas, toxinas nas coxas, no cóccix, nos quadris. Então, assim, é importante ministrar bastante orelhas no meio dos quadris. Então, o Meixo Sama, em um outro ensinamento, ele explica que ele ministra jorei constantemente nos quadris. Meixo Sama ministrava muito jorei nos ombros, nos quadris e também na testa. Alto jorei ele fazia. Nos quadris, a gente pega, a gente põe a mão para trás das costas mesmo e mira ali, no meio do quadril, tá? O meio do quadril é na área da cintura, mais ou menos, no meio assim. Ministra jorei constantemente no meio do quadril. As pernas começam a ficar leves. Falta de ar quando vai fazer uma caminhada, uma corrida, diminui bastante. Começa a ficar bem mais ágil, né? Bem mais disposto para fazer esse tipo de esforço físico. Então é isso. Acho que por hoje eu vou finalizar ela por aqui.